criar, postar e vender. Você já se perguntou por que você tem dificuldade de criar, postar e vender? Como fazer esse circuito rodar para você no seu negócio? Você aí que é one person business, você cria, você posta, você vende, ou você que tem uma empresa pequena, por que será que esse circuito ainda não está rodando para você? Você já tem seu Instagram há anos, você talvez tenha até mesmo um canal aqui no YouTube. Por que que a venda não acontece como você pensa que merece? Já se fez essa pergunta? Eu quero te trazer luz, clareza nesse vídeo. E ter essa resposta desse porquê é o primeiro passo. Eu sou a Gabriela Schultz. Se você está chegando aqui nesse canal agora e você for vasculhar aqui esse meu canal, você vai ver que eu sou uma pessoa das artes, da dança. Inclusive eu tenho até doutorado na área da dança, na área da arte. Tenho estúdio presencial de dança. Então eu sou uma pessoa super remixada e que trato negócios também como obras-primas. Hoje eu expandi meus negócios não só para pessoas da área artística, mas para outras pessoas que têm marcas, mentorias também faturarem. Faturar como uma boss. Inclusive vou te deixar aqui uma frase que virou o meu grande lema. Crie como uma artista, venda como uma boss. Grava isso porque vai fazer muito sentido quando a gente chegar com as estratégias e insights finais. Para que você possa sim, a partir de agora, entender por que você não consegue criar, postar e vender. Entender esse porquê, como te disse, vai resolver, vai ser o primeiro passo. Então vem comigo, esse é um vídeo super cru, super orgânico, onde não tem edição, não tem música, não tem nada. Tem você aqui aprendendo, assistindo, colocando em prática, porque conhecimento sem prática não serve para nada. Então curte esse vídeo se você gosta desse formato prático, mão na massa, sem firulas, e se inscreve no canal para você acompanhar mais vídeos como esse. Então vamos lá, também deixei aqui meu Instagram, Gabriela Schultz, para você seguir. Vamos lá. Criar, eu vou colocar passo por passo, criar, postar e vender. E a gente vai começar por quem? Pela criação. A criação aqui, eu quero que você pense como algo estratégico e intuitivo. Então não é a criação só viajandona. Não, ela é uma criação que você vai colocar sim as suas emoções, as suas, entre aspas, também viagens, mas elas têm que apontar para algum lugar, elas não são aleatórias. Então aqui eu também já quero colocar um outro ponto de defesa que vai te deixar mais calma também, mais calmo, que é, você não precisa fazer tudo de uma forma extremamente planejada. Olha só, sou uma pessoa que eu gosto de planejamento, que eu gosto de rotina, que eu gosto de ordem e que eu gosto de organização, mas eu também tenho toda uma percepção, uma prática, uma vivência artística. E eu sei que a gente precisa também estar um pouco fluindo e às vezes até perdendo um pouco o controle para que a gente possa ter aqueles momentos de genialidade. Então, exatidão, extremo planejamento, talvez não seja algo que você consiga aplicar, que você consiga performar. Portanto, não se preocupe demasiadamente com isso. Porém, por outro lado, temos que ter um equilíbrio aqui. A gente vai criar, a gente vai fluir, mas sempre de uma forma estratégica. Como é que a gente começa fazendo isso? Como é que a gente alimenta as nossas estratégias, as nossas criatividades? Como é que você está fazendo isso hoje? Muitas mulheres chegam para mim dizendo, eu não sei como criar um post tão magnético. Eu não sei como tu consegue pegar um assunto, uma ideia, uma reflexão e trazer isso para ti, para o teu contexto e conseguir amarrar em algo que você tem para vender e ainda oferecer de uma forma tão natural. Como é que faz isso? E aí a pergunta que eu te faço é, o que você está consumindo? Se você estiver colocando para dentro da sua cachola fofoca, videozinho besta da internet, você quer ter criatividade, ter genialidade,
Como? Não tem como. E às vezes as pessoas me fazem uma segunda pergunta que hoje, no carro, eu estava pensando, tá, mas onde é que tu leu sobre isso? O que eu estudo? O que eu tenho que... E essa pergunta sempre me inculcou, porque, cara, eu nunca fiz essa pergunta pra ninguém. Por quê? Quando a gente está falando aqui de marketing digital, de copy, e de ter estratégias e criatividades, a gente conseguir ter uma genialidade, ter sucesso nesse mercado aqui, não existe uma fórmula perfeita para fazer isso. Tem que ver o que faz sentido para você, mas para ver o que faz sentido para você, você tem que se conhecer, você tem que sentir. Ou seja, comece diminuindo os lixos que você está consumindo. Não deixa, eles tentam entrar, não deixa que isso penetre na sua fonte pura de criatividade. É difícil. A gente é impactado por ruídos o tempo inteiro. Não quer dizer que você vai se isolar, mas saiba reconhecer o quanto tal conteúdo, tal informação, tal estímulo não é benéfico para você. E passe a consumir, passe a pesquisar, vá ler, procure, veja um vídeo, o que as pessoas estão lendo? O que as pessoas que te interessam, que você se inspira, o que elas leram? Eles dizem. Você pode ir atrás desses livros. Hoje a gente pode comprar livros pela internet, hoje a gente pode até naqueles aparelhinhos ali ler livros mais baratos, enfim, até audiobooks, para quem gosta de audiobooks. Então, vá atrás daquilo que você quer. Entenda o que você gosta, o que te dá prazer de ler. Você talvez não saiba o que você precisa, mas vá pelo que você tem prazer de conhecer, prazer ligado à curiosidade. Também pense nas suas narrativas, aqui no sentido de o que eu vou criar? Bom, eu posso pegar algo que lá atrás foi uma dificuldade para mim e eu superei. Como é que eu trago isso numa criação de uma narrativa, de um posicionamento, de um post? Então, eu busco no exterior, mas eu também busco no interior o que na minha narrativa eu consegui vencer. E agora eu sei sobre isso, eu reflito, porque o que aconteceu comigo envolve toda uma reflexão. Eu tive minhas próprias ideias, eu fui a autora, eu também fui a autora desse conhecimento. Você busca conhecimentos nos livros, mas busque conhecimento nessa reflexão, nessa autorreflexão. Isso tudo vai te inspirar para criar o que você precisa criar. E eu tô falando aqui, ó, de posts, mas assim, ó, o seu produto, o seu posicionamento, o seu método, tudo, as suas narrativas, tudo. A gente não tira isso do nada, a gente tira das influências que a gente escolhe e da nossa própria trajetória. Você também vai olhar para pautas do seu mercado, não para copiar o que todo mundo está fazendo. Eu tenho uma certa alergia a fazer o que todo mundo está fazendo. Começo a ver todo mundo fazendo o post lá, como eu vou ser triste se meu... Eu já tô com um ranço enorme desse post. Ai, mas eu fiz... Tudo certo, não tô com ranço de ti, tô com ranço do post, porque quando eu vejo que tá todo mundo fazendo uma coisa, eu começo a não gostar dessa coisa. Não sei se você é assim também, mas eu sou. Enfim, não é pauta para você seguir cegamente, você escolhe. Mas você também pode pegar alguma pauta e trazer uma abordagem diferente, aquela abordagem que só você poderia fazer. Outra questão que esses dias me perguntaram, tá, mas como é que eu vou saber o que as pessoas estão buscando, o que seria interessante? Onde é que você está me assistindo? Está me assistindo no YouTube, né? Aqui é um ambiente fácil e quente para você descobrir pautas. Você tem até os números para vocês ver e entender que aquilo tem interesse, está em alta ou não. E você ainda pode pegar esses vídeos, esses conteúdos produzidos aqui e ver, ok, como eu faço mais e melhor? Esse vídeo aqui performou bem. Como é que eu melhoro a capa dele? Que outros pontos, né, fazer mais? Que outros pontos essa pessoa não abordou e que eu poderia abordar? Olha só como não é tão difícil a gente buscar fontes para que possamos criar de uma maneira intencional, não aleatória. E sim precisar fazer uma fórmula
extremamente planejada. O que eu te aconselho de planejamento aqui é o seguinte: você estipular os seus dias de criação, os seus dias de gravar conteúdo. Por exemplo, eu vou gravar um conteúdo na segunda, eu tenho horário para gravar conteúdo na sexta-feira também, quinta opcional. Se der, fiz, se não der, mas eu tenho ali 2 pilares da minha semana que vão me obrigar a criar, porque eu coloquei na minha agenda. Aí cabe você a estar obediente, o mais possível obediente a essa agenda. Então, de planejamento para criação, eu te aconselho isso. Você tem que estar bem inspirada, porque aí as ideias vêm rápido, e você tem que estar organizada para poder executar, porque só ter ideia todo mundo tem, né? Ou qualquer um tem, né? Então, agora, executar essas ideias e da forma estratégica e intencional é outro babado. Então, agora, eu quero já pular para o próximo ponto. Depois a gente vai juntar isso tudo, que é o ponto postar. Então, eu te dei algumas ideias aqui sobre como você vai acelerar a sua criatividade e não só deixá-la solto, mas deixar tudo alinhado com o seu produto, com o seu público-alvo, com o seu mercado também, mas sem perder a sua autenticidade. Criação estratégica. Crie como uma artista, fature como uma boss. A gente já está quase chegando aqui, ó, na hora da gente ganhar o dinheiro. Mas aí a gente tem o conteúdo em si. A gente tem o post, que é, vamos dizer assim, ó, o objeto que chega até o outro. É a energia que chega até o outro. A criação está aqui, o post está aqui, a venda está aí, com você, entre nós. Então, a postagem, aí a gente vai entrar numa questão de frequência, qualidade, consistência. O que é ideal? E o que é ideal é aquilo que você realmente se propõe a fazer e faz. E a presença real é o que você realmente quer fazer. Ai, mas eu não gosto de fazer. Não tô falando desse quer no sentido de gosto ou não gosto. Essa conversa aqui é de adultos, não é criança. Criança chora que, ai, não quero tomar banho, não quero. Você não tem essa opção mais. Você cresceu, você é adulta. Então aqui a gente não tá falando sobre querer de quero fazer isso e não quero. Eu tô falando de um querer ligado a um propósito. O que faz sentido, poxa, falar? O que você precisa falar? O que é de importante que, se você não fala, todos perdem? Se faça essa pergunta: o que eu sei e o que eu quero falar, que se eu não falar, as pessoas perdem, se eu não mostrar, as pessoas perdem, o que seus seguidores perderiam? Pensa nisso. Isso vai trazer uma resposta muito genuína, muito cristalina, muito óbvia. E quando a gente está movido por isso, e não só pelo dinheiro, embora eu fale sobre venda, sobre dinheiro e eu goste de dinheiro, esse ponto é central para que a gente possa realmente ganhar mais dinheiro. É fazer algo que, sim, que queime para você e fazer algo que impacte as pessoas num nível cada vez maior. Quanto mais o impacto que vem da força do que você vai apresentar, quanto mais impacto isso tem, mais eu consigo cobrar pelo meu trabalho. Mais as pessoas vão querer pagar e vão achar muito justo pagar o valor XYZ pelo meu trabalho. Então, é isso que eu falo: frequência, consistência, presença real. E aí depois você vai trabalhar sobre a frequência. Qual é a frequência que você posta? Eu já tentei inúmeras vezes colocar: segunda eu vou postar isso. Eu consigo fazer isso uma semana. Na semana seguinte eu já não fiz mais. Ah, Gabi, tu tá errada. Eu tô agindo conforme o que eu consigo. O que eu, dona de uma empresa, um lugar presencial, com uma filha, com um bebê, vida real. Nem sempre a gente consegue ter esse cronograma tão apertado, tão alinhado. Mas se eu transformar a minha vida, se eu alinho a minha vida com o que eu vendo, tu entende que tá tudo ali? Então, os stories mais naturais, mais reais, mais presença real que eu vou fazer, apontam para isso. Tudo que eu faço no meu dia a dia aponta para o meu produto, aponta para o meu método, aponta para o meu posicionamento, aponta para a minha visão de venda, aponta para a minha brecha de mercado.
tudo precisa estar alinhado, ou seja, presença real. O que é real? Se você agir assim, você começa a vender com mais facilidade. A gente realmente parar de separar as coisas e unir. E deixar esse fluxo acontecer de uma forma mais natural. É claro que quanto mais doses de planejamento você conseguir colocar, mais tranquila você fica. Aqui, ó, paz mental, de você visualizar as coisas. Mas não quer dizer que você tem que agir sempre assim. Inclusive, eu vou te dizer que esse ponto de juntar um certo fluxo com ordem é interessante. Para mim, a vida é interessante. Isso quer dizer o certo fluxo que eu vou não vender às vezes e vender às vezes? Não. O fluxo eu estou sempre vendendo. Eu estou sempre me posicionando. Esse post aqui é sobre posicionamento. Todos os teus posts têm que estar claro o teu posicionamento. Todos os teus posts, os teus símbolos têm que estar presentes. Toda a tua rotina, teus stories, tudo tem que estar lá. E eu tenho que estar ofertando sempre. E eu posso ter picos e eu posso ter momentos, períodos no meu calendário. Aqui eu vou lançar uma aula gratuita onde eu vou fazer um pitch no final. Aqui eu vou fazer uma semana do não sei o que, não sei o que. Aqui eu vou criar um desafio. Entende? Esse é o fluxo que, pra mim, misturando um fluxo mais livre com algo pontual e ordenado, esse é o fluxo que mais funciona pra mim. Talvez funcione pra você também. Não existe uma regra. Existe o que você escolhe, consegue e escolhe se preparar para fazer. Então, combinando esses dois pontos, a gente consegue também fugir daquele postar por postar. E também a gente não precisa ficar naquele martírio de nossa, mas eu tenho que postar isso, depois eu tenho que postar aquilo. Calma, você tá só postando por cumprir tabela pra quem? Ou você tá também podendo respirar e analisar também o que você está fazendo? Então, você, além disso, falando de análise, também vai estar pensando, beleza, esse post que eu fiz aqui, ele mostra isso, isso, aquilo, os benefícios, a vantagem do que eu faço. Beleza, mas ela claramente convida a pessoa para uma venda? Entende? Às vezes eu fiz 7 posts aqui, um para cada dia da semana, tá? E você realmente refletiu se esse post ele vai te servir? Ou se vai ser mais um quadradinho ali no seu feed? Ele te convida para uma venda? Ele gera um desejo de venda? Tem uma chamada clara? Ele aumenta ou ele pode aumentar o nível de consciência da pessoa sobre o problema que ela tem, ou aumentar o desejo que ela tenha para conquistar aquilo que você a ajuda a conquistar? Ela aumenta o nível de consciência sobre o seu produto? Ela entende melhor o que é o seu produto? Então, às vezes, aqui vale mais você, no tempo que você tem, se concentrar em dar check em todos esses pontos e deixar um conteúdo muito bem feito do que você ter conteúdo para a semana inteira. E aqui vai uma outra dica, um outro insight para você. Fazer um conteúdo bem feito, onde eu faço um script dele em texto, eu vou lá e gravo um reel. Depois desse mesmo conteúdo deu certo, transformo ele num Canva. Essa organização ela é melhor, porque aí eu tenho um protocolo. Eu escrevo, eu gravo, eu posto, eu vendo. Deu certo? Transformo isso num carrossel. Deu certo? Transformo isso num e-mail. Deu certo? Transformo isso num blog. Isso aqui é uma organização mais interessante. Ficou bacana? Vou turbinar. E aí eu deixo esse conteúdo rodando melhor do que eu ficar com 7 conteúdos ou mais por semana, que são meia boca. Ou que daqui a pouco tem um que se destaca. Vale mais eu ter feito esse e ter feito ele fazer filhos, bebês, né? Como eu digo, faz um blog, faz um e-mail, do que eu ficar fazendo um monte de conteúdo. Isso não quer dizer você não aparecer nos stories, isso não quer dizer você só fazer um post e esquecer. Não, mas é você saber focar a energia certa
para ter o resultado que você quer. E agora eu já vou passar para o terceiro ponto aqui da nossa tríade de criar, postar e vender, que é o ponto que você mais quer. Só que sem os outros dois fica difícil. Então aqui eu vou lembrar o crie como uma artista e venda como uma boss. Sabe por que você não está vendendo como uma boss? Porque você não está criando como uma artista. Porque você não está criando. Porque você está vendo o seu produto, o seu serviço de uma maneira dura, chata. E é por isso que você tem medo de vender. Porque você tem medo do quê? De ser chata. Porque você tem medo do quê? De levar um não. Agora, quando um artista está apaixonado pela sua criação, quando um artista se envolve com a sua criação, quem é artista vai saber, não vai precisar se explicar muito, mas, cara, é o que é a sua obra, é a sua vida, é a sua potência, é a sua entrega, é a sua energia, e é o seu melhor. E é o seu mais belo. Você não tem medo de vender isso. Você não se sente chata vendendo isso, porque isso é magnífico. Porque você já lapidou isso. Um artista, ele não apresenta qualquer coisa. É o artista aquele que vai lapidando e vai descobrindo a obra dentro dele, entendeu? Então, se você não está vendendo como uma boss, você não está criando como uma artista. Então, tem que ter outras coisas antes para que você possa ter o resultado financeiro. E eu vou puxar um ponto aqui, imediato, que você já ouviu falar, que são as narrativas. Qual é o poder de uma narrativa para você vender algo? É não vender apenas a coisa, mas a narrativa ao redor da coisa, o desejo ao redor da coisa, ou que elementos, símbolos, histórias, narrativas que vão fazer aquilo ter uma conexão, um sentido. E aí a gente vem de novo para o sentir. A venda, ela é primeiro emocional e não racional. Então, enquanto você está querendo dizer o quanto seu produto é bom para isso, para aquilo, para aquele outro, tem pessoas que estão esquecendo isso e estão gerando alto nível de desejo, de resolução, de vida, estão assim, passando por cima disso tudo. Quantas aulas o meu curso tem? Dane-se quantas aulas o meu curso tem. Você não quer o resultado que eu sei te gerar, que eu tenho, que eu faço, que as minhas mentoradas têm? Você não quer ter clareza sobre o que criar, postar e vender? Você não quer isso? Então, olha como a questão emocional, a conexão emocional é uma grande chave quando a gente está falando de venda, quando a gente está falando de conversão. E junto com isso, um essencialismo, falar com a pessoa certa. Exemplo meu do cotidiano, vou trazer uma narrativa minha. Tava querendo comprar o que eu queria comprar? Eu queria comprar, eu vou te dizer por que eu pensei. Eu queria comprar um contorninho, tá? Aqui, passar a maquiagem aqui. Aí eu pesquisei ali no Instagram, marca tal, tava bem assim, tava qual? Eu já vi várias pessoas postando, qual que eu compro? Eu comprei de uma marca que eu nunca tinha ouvido falar e ninguém me indicou, porque ela me disse uma coisa no slogan, quando eu abri, acho que estava na bio, quando eu abri o site, estava dizendo uma frase que eu me identifiquei totalmente. Eu, Gabriela, não gosto de ter muitas maquiagens. Eu sou mais minimalista. Então, eu gosto de ter um bom rímel, uma boa base, um bom contorno, eu não gosto nem de esponja para me maquiar. Entendeu? Eu sou prática. Então, quando eu abri esse site, tava dizendo assim, ó, por que você vai ter várias maquiagens se você pode ter uma? Aí eu comprei um stick que servia para passar nos lábios com um batom, aqui para fazer o contorno e para fazer sombra. Eu disse, vem pra mamãe, é tu mesmo que eu vou comprar, pronto. Eu provei o produto? Não. Eu tinha certeza se o produto era bom? Não. Ele me ganhou por quê? Porque ele falou com a pessoa certa. Eu não gosto de ter um lugar cheio de maquiagem. A minha bolsinha de maquiagem é deste tamanho. Eu gosto de maquiagem, mas eu gosto de pouca maquiagem, no sentido de poucos produtos que eu saiba lidar, que eu saiba mexer, que caiba na minha bolsa, que caiba na minha rotina de se maquiar, às vezes com a minha filha pedindo atenção, que
que eu possa me maquiar no carro, que eu possa me maquiar em 5 minutos antes de gravar um vídeo. Entende? Então, às vezes, você na venda está gastando muito tempo falando que seu produto é bom para isso, bom para aquilo, e você não falou o essencial, aquela frase que se conectaria com aquela pessoa única. Então, aqui tem uma estratégia que, se você aplicar no seu roteiro de criar, postar e vender, vai trazer diferença, vai trazer clareza, vai te trazer venda. Porque você, aqueceu a comunicação, falou o que a pessoa realmente queria ouvir. Estratégias simples de vendas que não vão fazer você parecer forçada ou empurrando algo. É quando a pessoa te dá uma permissão. Então, quando você tem dificuldade de fazer stories, pensa, voltando lá no criar, na sua rotina. Sua rotina não é legal? Mude de vida. Sua vida não tá legal. Muda a tua vida, muda a tua rotina, constrói algo novo. Crie enquetes. Essas enquetes são estratégias. Coloca essas enquetes dentro das tuas rotinas. E aí você vai usar os seus produtos ou questões que o seu produto resolve para perguntar às pessoas. E as respostas dessas enquetes são permissões para você entrar em contato. A gente chama isso de abordagem de social seller. Você pergunta, e aí, você tem disciplina? Sim, não. Pô, a pessoa respondeu, a pessoa, eu precisaria do teu... Vamos supor que você venda algo nesse segmento. A pessoa respondeu, ou seja, ela me deu uma permissão de, oi, tudo bem, fulano, olha só, produto esse. Então, se você abre comunicação, se você abre diálogo, você não vai se sentir empurrando, porque essa pessoa já fez ei, sim, fala comigo aqui. Aí você, sim, vamos conversar então. Então, não ignore essas pessoas, vá atrás, crie essas oportunidades e vá atrás com quem te responder. Não me responderam. Vá indo até você encontrar a pergunta que as pessoas vão te responder. Eu já fiz perguntas que ninguém respondeu. Eu já fiz perguntas que muitas pessoas responderam. Por quê? O que será que acontece? A pergunta. Qual é a pergunta? Só que você só vai descobrir isso testando. É realmente você testar. E como eu te disse, lá no início, a venda, ela precisa fazer parte do seu cotidiano. Você quer vender sempre, né? Você não quer vender pingado, você quer vender todo dia. Ou você quer vender com uma frequência bacana, tá sempre entrando dinheiro. Então, basta você vender todos os dias. Como assim, Gabi? Então, basta você ofertar todos os dias. Você não tá ofertou hoje alguma coisa? Você vendeu hoje alguma coisa? Não. E ontem? Não. Semana passada? Não. Só fiquei fazendo uns conteúdos aleatórios. Então, pare de fazer esses conteúdos aleatórios e entenda que você pode sim chegar num mecanismo, num formato, numa performance de criar, postar e vender com aquela presença real, com aquela verdade que você tem. Gostou desse vídeo? Esse vídeo abriu sua mente, iluminou as ideias? Se você quiser me ajuda para realmente dar play nisso, de uma forma direcionada comigo, para te ajudar a dar esse primeiro passo, eu vou deixar aqui na descrição o nosso contato do WhatsApp. Você clica, fala com o nosso time para que a gente possa te mostrar quais são as nossas oportunidades, tanto de programas, de mentorias, mas também de consultorias mais pontuais. Deixa teu like nesse vídeo, eu quero muito saber se fez sentido para você. Deixa seu comentário também, para que a gente possa seguir aqui essa comunicação e seguir criando vídeos para vocês. Um grande beijo e nos vemos no próximo.